o que a igreja mais necessita é um reavivamento e reforma. Portanto, ele introduziu na igreja uma falsificação. Tem levado as pessoas a pensarem que, mudando a forma de adorarmos, mudando a música que cantamos, mudando nossos métodos de evangelismo, usando mímicas e dramas, entre outras coisas mais, que então vamos encher a igreja e a igreja vai ter um reavivamento. Mas nada disso é reavivamento, meus irmãos e irmãs. Eu me lembro quando fui da Igreja Central de Fresno, eu pastoreei essa igreja durante 20 anos. Quando eu recém tinha chegado, tinha um comitê de adoração na igreja. Eles eram os que diziam como deveria ser o culto, a ordem, como adoravam, etc. E na igreja, quando eu cheguei, era uma igreja que estava bem deprimida, bem fraca. Uma igreja de 1.200 membros e num sábado de manhã havia 100 pessoas na igreja. Estava bem fraca. E eu recordo que um indivíduo que estava ali no comitê disse, nessa primeira reunião, quando eu assisti, ele disse: olha, essa igreja está em processo de morte. Essa igreja tem que reavivá-la. Vamos trazer uns teclados e vamos trazer bateria, então vamos ter música contemporânea para... Bom, pode ser que as pessoas venham e a igreja tenha um reavivamento. E eu olhei para ele, e a minha forma sempre é diplomática. E disse: isso não vai ocorrer enquanto eu estiver aqui. Porque o que traz o reavivamento não é isso. Aqui nós vamos centrar na pregação da palavra de Deus. Vocês não sabem, vocês não têm ideia do que ele fez. Ele cerrou a mão, empunhou. Eu pensei que ele ia quebrar a mesa. E eu vou dizer em inglês o que ele falou porque isso me impactou. Com o punho cerrado e o braço para trás, e eu não sei se quebrou a mão, até queria ver depois. E ele me disse: eu estou saindo daqui. Pá! E golpeou a mesa e nunca mais voltou à igreja. Que tipo de atitude? Essa é a atitude de uma pessoa viva espiritualmente que quer reavivar a outra? Meus irmãos e irmãs, a irmã White nos advertiu contra os falsos reavivamentos. Eu quero lhes dar uma tarefa. Leiam o Grande Conflito, um capítulo, o capítulo 28 do Grande Conflito. Leiam. A verdadeira conversão essencial. Mas, lamentavelmente, esse título não exprime o verdadeiro sentido. O título que a irmã White deu é Modern Revivals, Reavivamentos Modernos. É um capítulo que consta de 18 páginas, um capítulo longo, onde ela fala do falso reavivamento que vai ocorrer antes do verdadeiro reavivamento. Eu vou ler só uma citação. Tenho outras, mas vou ler só o do Grande Conflito, 516 e 517. Diz ela: os reavivamentos populares são provocados demasiadamente, muitas vezes chamados à imaginação, que excitam as emoções e satisfazem a inclinação pelo novo e extraordinário. Entenderam o que ela disse? Os reavivamentos populares são provocados demasiadamente, muitas vezes, por chamados à imaginação, que excitam as emoções e satisfazem a inclinação pelo novo e extraordinário. E logo diz: os conversos ganhos desse modo manifestam pouco interesse pelo testemunho dos profetas e dos apóstolos. O serviço religioso que não venha revestido com um caráter um tanto sensacional não tem atrativo algum para eles. Uma mensagem que apele para a fria razão não desperta ecos neles. Não tem em conta as claras admoestações da palavra de Deus, que se referem diretamente a seus interesses eternos. Isto aqui descreve muitas igrejas de hoje, não só as que estão por aí, mas as adventistas também. O poder de piedade há desaparecido quase inteiramente de muitas igrejas. Os piqueniques, as representações teatrais nas igrejas,
As quermesses, casas luxuosas e ostentação pessoal têm aleijado de Deus os pensamentos das pessoas. Terras e bens, ocupações mundanas enchem a mente, enquanto as coisas de interesse eterno as consideram apenas dignas de atenção. Vocês estão entendendo a diferença entre o verdadeiro reavivamento e o falso? Deus queira que entre seu povo haja um reavivamento genuíno, uma ressurreição da morte espiritual, que leve a uma mudança, a uma reforma da vida espiritual. Essa é a maior necessidade da igreja, segundo diz o Espírito de profecia. Isso é o que vocês querem? As igrejas representadas neste lugar. Isso é o que nós queremos e anelamos. Meus irmãos e irmãs, Satanás sabe que o verdadeiro reavivamento está ali perto, na esquina. E a irmã White disse que antes do verdadeiro, ele vai introduzir uma falsificação. E isso estamos vendo agora. A falsificação. Eu dou glórias a Deus porque esta igreja é uma igreja que se edifica sobre a palavra de Deus. A igreja interessada no verdadeiro reavivamento e reforma por meio da palavra do Senhor. E eu oro ao Senhor para que seja a experiência de todos nós, os que estamos representados aqui, os que vieram das diferentes igrejas. Porque é a mais urgente necessidade da nossa igreja hoje.